como pode melhorar, a Bibi também. Gratidão a essas pessoas que vieram participar, gratidão a Cris que também segue nessa parceria e tá sendo muito grandioso pra nós, pra mim. E assim, né, parabéns por quem tá aqui, porque com certeza foram chamados, a energia chama, ó a tua mana. Oi, Gisele. E, poxa, falar em ponto de vista a gente falou já várias vezes, mas é que é um assunto que não se esgota. E a nossa ideia é ficar tocando nessa tecla até que as pessoas resolvam experimentar, nem que seja pra dizer assim, gurias. Tá por diversão. É, tipo, gurias, será? Tá, eu vou experimentar pra ver o que acontece. Não tô levando muito a sério, mas eu vou experimentar pra ver o que acontece. Já que elas tanto falam, né? E também é para o pessoal que não fez a classe com a gente ainda, mas que tá na dúvida, ver qual é a energia, né? Porque isso aqui vai ser, assim, uma parte mais superficial de coisas que a gente trabalha na classe, né, Cris? Não, a classe é gigante, né? As pessoas que fizeram. Não, tem pessoas que estão aqui já na live que fizeram a classe com a gente há 15 dias atrás e elas foram para outro espaço, assim, né? De auto-reconhecimento, de empoderamento. Então é uma classe que ela é mágica, assim. A gente trabalha durante 3, 4 horas ali, questões pessoais, mas questões que são amplas, assim, a gente trabalha facilitando essas questões, e de empoderamento, assim, de reconhecimento, de onde é que eu não estou me enxergando, de onde é que eu não estou percebendo a potência que eu sou. Não, Pô, de onde é que eu tô indo pro errado de mim? Que tá me fechando receber. Facilitar, e a gente, eu pelo menos entrei num espaço surreal, assim, né? Todas, né? E é sempre importante agradecer, porque na verdade a gente vai e facilita a classe, mas a gente acaba também indo para esse espaço junto. São coisas que a gente às vezes nem entende conscientemente o porquê, mas que a gente acaba trabalhando. Todo mundo que está na classe está engajado na energia, está criando uma egrégora, e é uma egrégora de empoderamento, né? Mas eu acho que dá pra gente começar a leitura, porque se deixar a gente fica batendo papo. Começa ou eu? Posso começar? Pode. Então tá. Vou fazer aquela pegada, Maqui, vou fazer aquela pegada, ler um pedacinho e a gente já começa a falar sobre isso. Sim, porque não é pra ter forma e estrutura, né, de ficar lendo. Não é pra fazer. Nosso objetivo não é fazer clube do livro. Na verdade, a gente trazer capítulos que nos chamaram a atenção e tentar passar pras pessoas isso, né? Então vamos lá. Justin, interessante ponto. Não? Interessante ponto de vista. Conheça. Conheça Forrest Gump. Você gostaria de uma vida de total facilidade? Se houvesse uma grande chave para levar você até lá, mais rápido, completamente e com mais facilidade do que qualquer outra, essa seria ela. Quero lhe apresentar o seu novo melhor amigo, o famoso interessante ponto de vista. Gente, assim, ó, por que a gente bate nessa tecla? Porque o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E se ele cria a nossa realidade, ele cria a nossa vida, né, Cris? Isso. Na verdade, quando a gente fala que ele cria a nossa realidade, aí a gente me veio hoje uma outra consciência também. Tá, mas como assim? É só o meu ponto de vista que cria a realidade? Não, não é só o teu ponto de vista, né? Porque a gente tem várias coisas que acontecem. Por exemplo, lembra a gente falou de frequências? Que uma frequência interfere na outra. Então, dizer que não existe a realidade que está acontecendo do lado de fora é entrar no mundo de Bob, né? No encantador mundo de Bob. Existe essa realidade, ela está acontecendo lá fora, mas eu posso ou me alinhar e concordar ou resistir e reagir. E os dois espaços eu vou estar criando um movimento energético desgastante para mim, ou eu posso perceber que qualquer que seja o movimento de quem quer que seja, com medo, sem medo, quem diz que pode, quem diz que não pode, quem diz que tem, quem diz que não tem, quem diz que é só uma gripezinha, quem diz que é uma coisa fatal, são só pontos de vista. Interessantes pontos de vista. E aí eu trago o meu ser, né? Eu me centro no meu ser de novo, e o meu ser passa a poder receber essas informações sem ter que se alinhar e concordar, nem resistir e reagir. Na verdade, só estar consciente que são informações e que para algumas pessoas são interessantes, são importantes, mas que a gente não precisa se alinhar e nem ir contra, né? Então tá.
Isso simplesmente significa que você permite que cada ponto de vista, seja ele seu ou de outra pessoa, seja um interessante ponto de vista. Apenas um interessante ponto de vista. Isso é também conhecido como estar em permissão. Soa bastante simples, não é? Então, quando a gente fala que às vezes a gente assim, se tu entra em permissão, tu abre o teu receber, né? Porque quando tu percebe que é só um interessante ponto de vista, tu começa a olhar dessa forma, tu fica na neutralidade, sem gastar energia, como a Cris falou, e tu não exclui nada. Porque se tu não fica na polaridade de ir contra aquilo, tu não tá excluindo aquilo. Nem contra e nem se alinhar. Porque daí também tem outro espaço. Assim, não, mas essa pessoa tá certa. Então, se ela tá certa, eu tenho que gastar energia para provar que isso está certo. E aí... E é mais difícil, inclusive, quando a gente acha que tá certo. De perceber que é só um ponto de vista. Porque quando a gente acha que tá certo, o que acontece? A gente Por compra. Exemplo, se alguém te diz assim, ó, ai, Mac, tu é fantástica, Mac. Tu é uma facilitadora incrível. No primeiro momento que tu recebe isso, nossa, que bom, né? Que bom que as pessoas estão recebendo desse jeito. E se tu te alinhar com isso, já criou um movimento energético que vai levantar barreiras e vai fechar o teu receber. E aí vai pro julgamento, né? Então, o ponto de vista é julgamento. Apesar de ser um julgamento positivo, é um julgamento. É o ponto de vista daquela pessoa. Isso não é a totalidade de todas as informações a teu respeito. É o ponto de vista de uma pessoa, de 2 ou 10 pessoas que seja, a respeito de ti. Mas tu tem um outro lado que outras pessoas veem, que essas pessoas não viram. Então, quando tu te alinha com isso, que é o ponto de vista, o julgamento positivo que a gente chama, que é o mais difícil de perceber, tu também tá tendo desgaste energético do mesmo jeito. E aí eu acho que pra falar assim de uma forma mais tranquila, né? Quando uma pessoa chega pra mim e diz isso, tu é a melhor facilitadora que tem. Tu compra aquele ponto de vista. E aí tu tem que ficar gastando energia pra tu não sair daquele padrão. Porque quando tu diz que tu é a melhor, tu tá te comparando com todos os outros. Então, na verdade, o que seria o ideal, né? Vê se isso tem peso ou não pra ti. Porque se alguém vem e te traz isso também, é leve pra te escutar, mas tu não compra aquilo pra ti, tu só constata. Interessante ponto de vista que a pessoa pensa assim, agradece o elogio, né? Mas não leva aquilo pra ti porque senão vai pesar. Mas não precisa te alinhar com isso, no sentido de que tu tenha que, a partir daí, gastar energia pra manter esse padrão porque tu foi elogiado. E a gente tá trazendo uma coisa muito simples de entender, mas isso acontece diariamente, o tempo inteiro na nossa vida, né? E a gente às vezes não se dá conta. E quando vê, tu compra o ponto de vista dos outros e começa sempre a ter que estar naquela luta de manter aquele padrão, porque tu comprou que tem que ser desse jeito. Afinal de contas, tu é a melhor facilitadora que tem. Então, como assim tu não vai continuar a melhor facilitadora? E se tu não for a melhor facilitadora, as pessoas não vão mais te admirar e gostar de ti como elas gostam. Então, é um desgaste energético desnecessário. E aí a gente não é... Pra criar coisas. E aí a gente foge do que é ser a gente mesmo, né? Que é nosso objetivo maior, tanto com o curso que a gente vai fazer, quanto com essas lives que a gente tem feito. Que é a gente ser a gente mesmo. Exatamente. Saiba, por favor, o seguinte. Seu ponto de vista cria sua realidade. Realidade não cria seu ponto de vista. Então, se você não tem julgamento em seu ponto de vista, você não terá limitação em como sua realidade pode aparecer. Porque julgamento é o grande limitador. Para cada julgamento que temos, nada que não corresponda a esse julgamento pode aparecer em nosso mundo. E entra junto com o que a gente fala de crenças limitantes, né? A gente fala das crenças limitantes, a crença é como se fosse um programa, né? É um programa que está sendo rodado. Imagine um programa de computador. Então, tu criou, tu tá mexendo no computador e tu tem um programa de computador que é o Windows, né? Então, o Windows, quem trabalha com Windows não consegue acessar nada do Linux. Porque o Windows, ele mantém tudo funcionando embaixo do programa. Então, quando a gente fala de uma crença limitante, essa crença limitante acaba programa. limitante, né? Ela é limitante, então ela limita a tua capacidade
capacidade de expansão, porque ela é um programa e ela te mantém dentro daquele... Então, se você tem uma crença limitante de escassez, por exemplo, de merecimento, por exemplo, então nada na tua vida vai poder aparecer, a não ser que tu mereça aquilo. Por quê? Porque tu tem uma crença limitante que se não for por merecimento, tu não pode receber. E aí o universo tá louco pra te mandar um monte de presentes, e ele não pode te mandar porque tu fechou o teu receber. Tem uma crença limitante que é merecimento. Vocês percebem? Então, é como se fosse um computador. Não tem como eu rodar um programa de Linux se eu tiver com o programa do Windows aberto. Então, o Windows, ele faz todo o gerenciamento de tudo que está por baixo dele. Quando a gente tem uma crença limitante, um julgamento, ele trava todo o nosso mundo. A gente passa a funcionar a partir daquele ponto de vista só daquela ótica. Você já notou que até quando a mesma você já notou que até quando a mesma exata situação acontece, as pessoas diferentes têm diferentes pontos de vista sobre isso? Algumas têm julgamento sobre a situação, o que sempre parece pesado. Algumas pessoas estão em permissão, o que sempre gera uma leveza. É simplesmente a escolha delas. E aí eu acho que a gente pode pegar o exemplo que a Cris deu, né, da situação do Covid. Tipo, tem pessoas que têm o ponto de vista que isso é um horror, que tá muito ruim toda a situação e que nada há de tirar dali. Mas tem pessoas que, ok, tá acontecendo, eu tenho que ter responsabilidade, eu de repente estou afastado do meu trabalho, afastada dos meus parentes. Mas enfim, o que eu posso criar aqui em cima disso, né? Para onde eu vou olhar? Qual é o ponto de vista diferente que eu posso ter em cima dessa situação? É nesse sentido. Interessante ponto de vista é uma maneira de escolher mudar seu ponto de vista de julgamento e limitação para permissão. Pode continuar. Possibilidade. Então, meu amigo Gary assistiu um programa de noticiário de televisão depois do furacão Andrew e depois que o furacão Andrew assistiu a Flórida. Nesse programa, havia um homem de cueca cuja casa havia sido destroçada pelo furacão. Daí, disse ele ao repórter, mudei pra cá para me aposentar. Comprei essa casa com o dinheiro da minha aposentadoria. E tudo que eu possuía estava nela. Agora foi tudo embora. Tudo que tenho é essa viga de concreto, referindo-se à fundação do concreto da casa. Mas ainda estou vivo e consegui salvar 2 cuecas. Então eu estou me saindo muito bem. Como pode melhorar? Em outras palavras, esse homem estava funcionando a partir disso, ser um ponto de vista interessante de que a casa tinha sido derrubada, mas ele estava em total permissão. Sabe o que isso aqui me lembrou? Vocês viram agora quando teve a chuvarada? O ciclone em Santa Catarina? Do cara. Um vídeo na internet do cara que chegou em casa. Gente, vou mostrar pra vocês. Ninguém tem uma vista do céu dessa que eu tenho no meu quarto. Aí o quarto tava todo estelhado. Ninguém tem não sei o que. Eu cheguei em casa desesperada porque eu precisava saber dos meus cachorros. Se eles estavam bem. Os meus cachorros estão bem. Tá tudo certo. Olha só como eu sou sortuda. O meu computador tá funcionando. Então assim, o cara tava em total permissão. Gente, ele teve um prejuízo gigante ali. Ele tava em total permissão de enxergar o que ele tinha tido de ganhos ali. Isso muda a frequência de tudo. Isso é escolha quando a gente fala. Escolha energética. Eu posso escolher ficar desesperada porque eu perdi minha casa. Ok, ninguém tá dizendo que perder a casa é bom, não é isso. Mas, ok, já aconteceu, tá ali. O que eu vou fazer com isso agora? Que presentes tem aqui pra mim? No caso dele, os cães dele estavam inteiros, não, nenhum dos, né, os seres vivos que ele tinha amor. Ele estava vivo. Ele estava vivo, não tinha sofrido nenhum dano. O material, o computador dele que ele trabalhava, porque ele é um youtuber, né? Então o material dele que ele precisava trabalhar estava funcionando. O resto ele vai atrás de novo. E vamos mais longe. Avalia que ele conseguiu pegar uma situação ruim, né? Do meu interessante ponto de vista ruim, porque ele estava destelhado, as vidraças da casa. E aí ele criou um vídeo tão divertido que com certeza por ser youtuber aumentou muito os seguidores, a visualização do vídeo, ou seja, ele conseguiu pegar um fato não tão bom. E foi contribuição para outras pessoas, porque quantas pessoas estavam naquela situação, naquele momento, arrancando os cabelos, desesperando porque estavam sem telhado, que tinha quebrado os vidros da varanda, ou porque tinha voado a cadeira não sei das quantas, entendeu? E ele daqui a pouco, mesmo numa situação
que não está confortável, que não está leve, porque a gente sabe que ninguém está dizendo que, né, que bom que ele perdeu a casa, claro que não, né, gente? Mas a criatura ter a percepção, a capacidade de que ele tem uma visibilidade, que ele tem pessoas que ele pode ser contribuição, única e simplesmente escolhendo fazer um vídeo divertido. Fazendo um vídeo divertido, olha que grandiosidade que é isso. Ele achou o lugar dele no mundo. Ele achou o espaço que ele tem que estar no mundo. E ele passa a ser inspiração para outras pessoas. E aí acho que a gente entra numa questão que não é nem tanto... Que é do Axis, mas também que é muito geralzona, né? Que é aquela história. Mais feliz, não, quem sobrevive e quem é mais feliz, não é o mais forte. É o que melhor se adapta. E aí quando a gente fala em não comprar ponto de vista... Ou escolher um ponto de vista que vai criar tua realidade... Entre tu fazer um vídeo divertido em cima das tuas desgraças... E fazer um vídeo chorando e reclamando, sabendo que a gente cria a nossa realidade, não é melhor fazer um vídeo divertido, não é mais adaptável, né? E esse vídeo chegou até mim, aproveitando a situação, através de uma pessoa que também cuida de animais e que é de... Passando a restinga ele tem. E ele tem 43 gatos ao todo. E cães eu nem imagino quantos ele tem. Mas aí olha o que ele fez. Ele aproveitou o vídeo desse rapaz, colocou o vídeo lá e disse assim, eu tô na mesma situação que ele. Vai, a Cris sumiu aqui pra mim. Vocês estão vendo a Cris aí? Tá. Tá. E aí assim, ele aproveitou a mesma situação, ele tava na mesma situação porque ele disse assim, destruiu tudo aqui. Tipo, os cachorros ele teve que botar tudo, imagina só botar mais do que 40 cachorros pra dentro de casa. Tá tirando o som, Cris. E aí, o que ele fez? Ele aproveitou a situação, mostrou o vídeo do cara, disse que tava na mesma situação. E aí ele assim, quem quiser ajudar com ração, por favor, né? Eu tô precisando de ração. E aí, tipo, tanto é que eu sou muito de bicho, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz todo um movimento aqui no meu condomínio, no grupo do condomínio, e eu também juntei ração, peguei medicação, coisas que eu tinha, e já... Então, assim, o cara lá em Santa Catarina viveu uma situação ruim, foi pro ponto de vista de ser mais... Fez olhar para um ponto de vista mais otimista e mais divertido a situação. Uma outra pessoa... Isso é só pra gente ver como o que a gente faz reverbera nos outros, né? E conforme que a gente cria mais daquilo. E a gente muda o mundo. O outro rapaz lá passando a restinga, pegou aquele vídeo, utilizou, disse que ele também estava na mesma situação. Aí, dizendo que graças a Deus ele tinha conseguido colocar todos os cachorros pra dentro de casa, ele tirou uma foto mostrando. Já fez uma campanha. Então, tipo, eu já me movimentei meu condomínio, movimentei as pessoas que ajudaram. Então, olha como reverberou. E é nisso que a gente tá falando, né? Sendo você muda o mundo. E é dessa forma. Fez uma coisa que era uma coisa que era verdadeira. Tá dando pra ouvir? Tá, agora tá. Ele fez uma coisa que era verdadeira pra ele, né? Porque ele é youtuber, então essa comunicação através do vídeo é uma coisa bem verdadeira pra ele. Ele não comprou o ponto de vista, não entrou no trauma e no drama de que aquilo tinha sido um horror, ele resolveu se divertir com aquilo. E achar, né, tirar sarro dele mesmo, vamos dizer assim. Rir das desgraças, né? Criou todo um movimento e foi muito engraçado, assim, como é ponto de vista. Eu também recebi pessoas me dando retorno desse vídeo, porque eu passei para algumas pessoas. Como assim? O cara é muito idiota, perdeu a casa toda e tá dando risada, não é possível. Como assim? Pessoas que ainda olhando um exemplo desses, tem o ponto de vista de que desgraça é desgraça e tu não pode olhar de outro jeito. E ok, tá tudo certo, é só um interessante ponto de vista. E aí a gente entra num conceito, no conceito de resiliência, né? Resiliência é a tua capacidade de rir das tuas próprias desgraças. Se a gente for pegar livros, tipo, tem o livro do Napoleão Hill que fala a respeito da lei do triunfo, pessoas de sucesso e muito ricas tinham essa habilidade, né? Que é de ter um ponto de vista numa frequência energética, tipo, tá acontecendo uma desgraça, a gente tá se dando conta que é uma desgraça, né? Tu tem a consciência, não é que tu é inconsciente, não. Tu constata que aquilo foi ruim ou que é uma desgraça. Mas aí tu faz aquilo
transforma aquilo numa coisa leve, tu leva pro lado divertido, pro lado mais otimista. E não precisa nem ser divertido. Acho que é o olhar mais otimista que é a grande sacada. Porque se a gente olhar, por exemplo, na nossa situação agora, os primeiros 30 dias eu fiquei paralisado, bem paralisado. Depois eu resolvi o que eu vou fazer com isso, né? Como eu vou sobrecriar essa situação que está surgindo agora? Como eu posso ser contribuição, né? Em vez de ficar achando que tudo é um problema. E mesmo que eu não estou fazendo vídeos divertidos, eu não estou dando risada, não é isso, entendeu, gente? Mas eu estou fazendo um movimento energético, eu me dispus a abrir mão de um monte de pontos de vista que eu tinha, por exemplo, aparecer em vídeo, que era uma coisa para mim que era dificílima, para ser contribuição para as pessoas poderem perceber o quanto elas podem criar também. E é um movimento que deu muito certo, porque a gente está vendo pessoas que não estavam criando e que estão criando. E isso é muito grandioso, gente. Se a gente conseguir fazer isso, de perceber que a gente pode ter um ponto de vista diferente a cada 10 segundos, que isso é uma escolha, e fazer isso, a gente aos poucos vai transformando tudo, né? Não só a nossa vida, mas a vida de quem nos cerca. E é legal assim, porque lembra quando a gente fala sempre que a gente foca, a gente cria mais, né? Então, se eu focar numa coisa ruim e não perceber que é só um ponto de vista, e eu ficar vibrando naquela situação ruim, eu estou criando mais daquilo. E aí isso vale, por exemplo, um exemplo bem prático é política. O fato de eu não concordar com quem está no poder, no meu caso pessoalmente, no meu ponto de vista, eu não me ponho na posição de ficar questionando o tempo inteiro. Por que não? Porque quanto mais foco eu dou para isso, mais eu crio disso. Então, eu prefiro não dar esse foco energético para não criar mais disso, porque é uma das maneiras que eu tenho de contribuir, no meu ponto de vista, de que as situações que estão acontecendo não se repitam. Então, percebo pessoas assim, num embate energético, sabe? Não, mas tu tá certo, não, mas tu tá errado, não, mas o meu lado que tá certo, não, o teu lado que tá errado. E isso cria mais disso, gente. Isso cria mais disso quando a gente tá num embate, quando a gente não faz um interessante ponto de vista, quando a gente não percebe que é só uma opinião diferente da nossa, ainda não existe nenhum lugar em que esteja, que a gente não esteja em permissão, que a gente não perceba que quando o outro não concorda com a gente em qualquer assunto, qualquer situação, é só o ponto de vista do outro. E aí entra uma questão que é a questão do respeito, né? E a gente fala assim, pode ser que pareça distante, porque a gente está tão acostumado a trabalhar com facilitação e tá nessa área de física quântica, mecânica quântica e terapias, que para nós é muito fácil isso, porque a gente já tá treinado, essa nossa musculatura já existe, né? Mas assim, ó, peguem isso e utilizem no dia a dia com questões assim, dentro de casa. É o convite que eu faço para quem tá nos assistindo agora e para quem vai nos assistir depois. A hora que vocês estiverem entrando num conflito com alguém dentro de casa, procurem mentalmente ficar repetindo que isso é só um interessante ponto de vista. E ver se não vai mudando o teu jeito de perceber essa situação. Importantíssimo. Pelo amor de Deus, não usem isso como ferramenta, como arma. Eu fiz isso, tá, gente? Eu voltei pro primeiro curso de barras me achando a poderosa, né? Porque agora eu tenho um monte de ferramentas, então agora eu vou mudar a minha realidade. Na primeira discussão que eu tive com meu marido, eu olhei pra ele e disse: interessante o ponto de vista que tu tem esse ponto de vista. Debochada ainda. Caiu a casa, porque eu fiz muito pior do que eu podia. Então, o interessante ponto de vista não é para mudar... Para agredir o outro. Não, e nem para mudar o pensamento do outro. É para aceitar. O outro tá te chegando. O interessante ponto de vista é para que eu consiga perceber que existe um embate energético que não vale a pena, porque eu não vou convencer o outro. Não vai ser leve. E eu impor o que eu estou pensando, ou o que eu acredito, ou o que é minha verdade para o outro, nunca vai fazer o outro mudar. O que faz o outro mudar? O convite que a gente é. Que ele percebendo que a gente está num outro espaço, talvez ele... Puxa, mas eu quero saber o que é isso. Me interessa. Ela era uma pessoa tão estressada, tão agressiva, reclamava de tudo, estava sempre reclamando, e agora ela está tão bem com a vida. O que ela está fazendo de diferente? Então, isso é ser o convite. E para a gente poder ser o convite, a gente tem que fazer para a gente. Então, o interessante ponto de vista é
Pra mim, mentalmente. Então, se a pessoa tá discutindo comigo, e pra mim, eu não tô conseguindo sair da discussão, eu começo mentalmente. Interessante ponto de vista, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. Até ficar leve. 4, 5, 6 vezes, daqui a pouco vai ficar leve. E aí, a gente pode brincar com essa ferramenta. Ah, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre o ponto de vista dele. Porque daí, esse movimento que a gente faz é como se energeticamente tu tirasse o foco do que está causando o estresse e tu consegue fluir energeticamente para um outro espaço. Porque eu acho que eu gosto de um exemplo que tu costuma dar, Cris, que é a questão aquela de que posição tu olha o número 6, né? Ou o número 9. Se tu tá tudo vai depender do teu referencial. Eu acho que essa ferramenta do Axis, do interessante ponto de vista, tem a ver com o referencial, né? Porque conforme a nossa história, a gente tem uma referência para cada situação que acontece. O que é leve pra mim pode ser muito pesado, o que é verdade pra mim pode ser uma mentira pro outro. E tá tudo certo. Então é aquela questão, poxa, tu tá olhando o 9 de cima da bolinha, ele é um 9. Se tu olhar do outro lado, Ele é um 6. ele é um 6. Então, Os dois estão certos e vão se matar jurando defendendo pontos de vista. Porque eles têm certeza, e na verdade eles estão olhando a mesma coisa Com por ângulos diferentes. Com ponto de vista diferente. E tá tudo certo. Outro desenho que eu gosto de botar, né, quando eu boto nas classes para explicar isso, que eu gosto muito de desenho, assim, é um que é assim, ó, ele tem um cilindro. Imaginem um cilindro, né? A máquina tá com a caneca dela. Então, a caneca é um cilindro, né? Tridimensional, assim, né? Um cilindro. Então, se a gente botar a luz apontando do fundo da caneca, a sombra que vai aparecer desse lado da parede é um redondo, né? Se eu botar a luz pelo lado da caneca, a sombra que vai aparecer é um quadrado. Quem estiver olhando pelo lado da caneca do fundo vai enxergar um redondo e vai bater pé e vai jurar que aquilo ali é a verdade, porque ele está enxergando um redondo. Quem estiver do lado da lateral do cilindro vai enxergar o quadrado e vai bater pé jurando que aquilo é verdade. Do mesmo jeito. Qual dos dois está certo? Nenhum, porque nenhum dos dois tem toda a verdade, eles não têm toda a informação. Que não é nem um quadrado nem um redondo, é um cilindro. Então, tanto pode ser os dois estarem certos, porque estão só com pontos de vista diferentes de uma mesma situação, como podem os dois estarem se matando por uma informação e os dois estarem errados porque eles não têm toda a informação, eles só uma parte da informação. Então, como seria a gente baixar barreiras? É uma ferramenta bem legal para a gente usar junto também numa situação dessas. Então, começou um estresse, uma situação desagradável, uma situação desconfortável, e é como a Maki disse, dentro da família que a gente vai experimentar. É com a pessoa que mora contigo. E aproveitem a quarentena, que está proporcionando isso. Está proporcionando muitas situações para a gente fazer isso. Então, é interessante, primeiro baixa barreiras, né? Mentalmente dá um comando, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Porque quando a gente está com as barreiras levantadas, energeticamente a gente não consegue perceber nada. E nem oferecer nada para o outro, porque tem uma barreira energética no meio. E quando passou esse momento baixando barreiras, no primeiro momento, e aí faz mentalmente, interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que nós temos esse ponto de vista um sobre o outro. E aí a gente fica brincando com esse interessante ponto de vista, e isso muda a energia. Ok, num outro momento em que não for discussão, tu vai lá e resolve a situação. Ou tu vai ver que realmente nem vai ter a necessidade de resolver. Mas tu sai do embate energético, porque isso causa desgaste energético. Porque tu vai ficar no confronto, tu vai ficar reagindo e resistindo, e olha o desgaste que tu tem energeticamente para manter o ponto de vista de que tu está certo. Então não vale a pena. Não vale a pena. É esse espaço. E aí esse espaço, a gente também exercita, né, Máquina? Assim, eu disse hoje na outra live, vou dizer de novo, nenhuma de nós aqui está num espaço de iluminada, a que já acessou, longe a que disso. já atingiu, muito longe disso, né? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, mas longe disso, né? A gente traz essas reflexões que a gente tem trazido justamente porque elas ainda estão no nosso campo. E a gente se trabalha quando a gente conversa sobre isso com outras pessoas. Então, não existe nenhuma pretensão da nossa parte de nós sabemos, ou nós já estamos há mais tempo. A gente nunca. A gente só acessou. Que ninguém, A gente só acessou.
a gente só acessou essa informação. Não digo nem que seja... Não, a gente acessou essa informação de forma consciente porque a gente está estudando e está focado nesse ponto de vista de buscar esses conhecimentos. Mas tá aí para todo mundo, né? Quanta gente já tem esse saber sem ficar acessando assim e não façam ninguém de maior do que vocês, tá, gente? Não interessa se a criatura tá há 20 anos fazendo terapias, praticando com coisas, situações energéticas, ou faz 15 dias que ela entrou. Cada um tem seu tempo. Então a gente conhece, eu, por exemplo, quando eu entrei, fiz a minha primeira classe de barras, eu fiquei 6 meses travada, sem fazer nada com aquilo. Eu aplicava de vez em quando no meu marido, de vez em quando nos meus filhos, e era só, e olha lá. De vez em quando ia numa troca de barras. Então eu fiquei 6 meses, mas a semente estava plantada, estava ali. Quando eu percebi o quão grandiosa era essa ferramenta, ok, fez blum. Então, o que eu cresci, eu, pessoa, né? Não estou falando do que eu posso oferecer, eu, de autoconhecimento, de auto-percepção, do que é a minha potência, da onde eu posso estar, de como eu posso contribuir para as pessoas. Em 1 ano e meio, eu não cresci nos últimos 50, eu acho. Então, os 48 anteriores eu não tinha crescido. Tá tudo certo, cada um tem seu tempo. Então, mesmo que hoje numa outra live a pergunta foi como é que a gente faz para as pessoas que estão inconscientes entenderem que a gente está, né? Não faz. Não se faz, a gente não convence ninguém. A gente pode ser um convite. E para ser o convite, a gente tem que ser a gente mesmo, né? Porque a gente só vai ser convite quando aquilo for verdadeiro pra gente. E na verdade a gente tá trazendo essa ferramenta aqui. E eu acho que pra mim, pelo menos a frase que mais me chama atenção quando a gente fala de ponto de vista é que o teu ponto de vista cria a tua realidade. Então qual é o meu convite? Para que as pessoas busquem focar no que é belo, no que é frequência energética alta. É buscar coisas que empoderem elas, porque aí assim elas vão estar criando isso para a realidade delas. Isso para a realidade delas. Fazendo uma comparativa do que a gente está vivendo agora, né? Eu passei 30 dias paralisada lá no começo, como eu falei. Nos dias seguintes a esses 30, então a partir do 2º mês até agora, eu já nem sei, acho que a gente já está 6 meses nessa situação, nem tem muita clareza, o linear deixou de existir um pouco para mim. Assim. Março, abril, maio, junho, julho, quase agosto, hoje é dia 30. 6 meses. Estamos indo pro 6º mês. Então, nos últimos 5 meses, eu nunca criei tanto, nunca cresci tanto, nunca me aprofundei tanto, nunca me expandi tanto quanto em 5 meses que aconteceu. Então, as pessoas podem até me julgar, por isso está tudo certo. Na verdade, eu sou muito grata a essa quarentena, essa pandemia. Sou muito grata. Mas... Para mim, está sendo extremamente grandiosa. Mas aí a gente pode voltar para nossa primeira live lá, né? Que eu lembro que, se eu não me engano, a nossa primeira live, a gente usou o tema que é como aumentar a frequência energética. Mas por que a gente foi para esse tema? Porque era isso que a gente estava buscando fazer, né? Essa foi a nossa escolha. A gente estava nesse espaço de vamos vibrar diferente, porque desse jeito não tá confortável. E na verdade, assim, ó, por que a gente levantou isso? Tipo, esse nosso ponto de vista de que essa realidade lá fora é uma coisa muito ruim, tá criando o que pra minha vida? Um monte de coisa ruim. Então, ok, se eu sei que o meu ponto de vista cria a minha realidade, e o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando e me desesperando? Não, eu vou mudar o ponto de vista. E como é que eu mudo o ponto de vista? Mudando a minha frequência para que eu consiga enxergar por outras óticas. Então, a gente fez todo um processo, né, Mag? Foi todo um conjunto de ferramentas que a gente foi trazendo, que agora combinaram com o livro que a gente está fazendo as classes, que é o Sendo Você Mudando o Mundo, que é esse empoderamento pessoal. A gente veio lá desde o começo de uma situação de todo mundo estar encolhido, com medo, não se sentindo confortável com o que estava acontecendo, ninguém sabia o que ia acontecer, as pessoas esperando para voltar ao normal. Bom, vamos de novo, né? Só lamento, quem não entendeu ainda, o normal foi morto, enterrado, velado, sepultado, e ele não volta mais. E o que de grandioso ainda nos aguarda aí? Porque essa foi minha pergunta desde o primeiro dia de quarentena. E aí, claro, né? Teve momentos de medo, de insegurança financeira? Sim, teve. Mas o mais importante foi ficar nessa batida de que o meu ponto de vista cria minha realidade.
Então, entre eu me alinhar com o medo e criar mais medo, e mais insegurança, e mais situações ruins, não, eu fui pra pergunta. Porque eu também não ia ir pra uma conclusão de afirmação, né? Porque quando a gente afirma uma coisa, a gente Exatamente. conclui e a gente se limita. Não, eu fui pra E aí, quando a pergunta. gente faz uma pergunta, a gente abre infinitas possibilidades. Quando a gente dá uma resposta, a gente tem uma única possibilidade. A A gente chega numa conclusão é conclusão. uma única conclusão é uma única possibilidade. E aí, É assim, ó, verdade que eu quero só uma possibilidade tendo infinitas disponíveis? não, né? Aí eu fui pra pergunta, o que de grandioso tem pra mim aí? E aí as coisas foram surgindo. E a gente pode dizer que foi inconscientemente ou não foi, mas na verdade as nossas lives foram evoluindo também. Quem quiser que volte lá pra primeira live e assista pra ver como é que era. Mas uma coisa a gente sempre bateu na mesma tecla, né? O que de grandioso? Qual é o presente que tem nessa quarentena? O que mais é possível aqui que a gente não Estão disponíveis pra considerou? gente. O que a gente não está considerando? O que a gente não está percebendo que se a gente perceber, a gente muda essa realidade? Então a gente teve essa. Na verdade, é um caminho que a gente está fazendo, até que surgiu pra gente a possibilidade de fazer a classe Pensando Você Mudando o Mundo. O Pensando Você Mudando o Mundo é um livro do Dr. Dan, que é esse que a gente está vendo agora, mas ele também é uma classe. E na classe a gente não lê o livro, não tem nada do livro, a gente não vai ler o livro, mas a classe é toda baseada em cima do conceito do livro. Eu fiz essa classe ano passado com o Dr. Dan, fiquei 3 dias e meio trabalhando com ele, com o Dr. Dan, recebendo essa classe dele, e aí eu me tornei facilitadora. E agora, com a pandemia, o Axis liberou para todos os facilitadores de barras e de facelift que eles podem também trabalhar os temas dos livros, né? Fazendo classes introdutórias dos livros. Então a gente se juntou, eu e a Mag. A gente está fazendo um monte de processo junto, a gente está trazendo essa energia nas lives, né? A gente está trazendo esse conhecimento e esse crescimento. Como seria agora a gente dar um passo, um salto maior e, ok, então aqui as ferramentas para vocês se empoderarem, quem perceber que esse é o momento, que a hora é agora, a gente traz todas as ferramentas para as pessoas se reconhecerem e se empoderar. E aí a gente entra num espaço também de permissão, de que a gente escolhe receber, né? De tudo e de todos. A gente escolhe contribuição. Mas a gente também faz contribuição, né? Assim, ó, quem não se sentir convidado para fazer o curso, porque não tá pronto, porque não é o momento, porque tem esse ponto de vista, ok. Mas a gente tá desde lá do primeiro dia de quarentena ofertando ferramentas simples, funcionais, Práticas, pragmáticas. que a gente utiliza, né? Tá aí pra quem quiser, é só uma questão de escolha. A gente botou inclusive os depoimentos das pessoas que fizeram o curso com a gente. As pessoas acessaram espaços incríveis, assim. A Deia tá aí, que fez o curso, A Deia fez o curso. a Nath. Pode falar para não nos deixar mentir, vamos dizer assim, né? Como dizia minha mãe, não me deixando mentir. Elas acessaram um espaço, não elas, né? Nós, todas as pessoas que estavam envolvidas na classe, acessaram espaços gigantescos. A gente fez a classe no sábado, no domingo a sensação era: tá diferente, o que tá de diferente? Tá, ok, eu não sei o que tá diferente, mas tem alguma coisa. Que droguinha foi essa? Muito surreal. E é uma classe extremamente empoderadora, porque ela é exatamente para que as pessoas passem a se enxergar, a reconhecer a potência que elas são. Parem de se julgar, parem de se criticar, parem de entrar no espaço de que elas não podem ou que não conseguem. E essa classe tira as pessoas desse espaço e dá um empoderamento nesse sentido. Ó, a Nath dizendo que foi incrível. Foi incrível, gratidão, Nath. Deixa eu ler mais um pedacinho. Sim, eu ia te dizer. Então, em outras palavras, esse homem estava funcionando a partir... Ele falou, né, que o cara tinha ficado só com as 2 cuecas, né? Então, em outras palavras, esse homem estava funcionando a partir disso ser um ponto de vista interessante, de que a sua casa tinha sido derrubada e ele estava em total permissão. No mesmo programa, havia inúmeras pessoas que se viam como totalmente devastadas, mesmo que tivessem muito mais bem salvos em termos de posses mundanas, em comparação com os que esse homem possuía. Qual a diferença? Os seus pontos de vista. As pessoas que se viam como devastadas não funcionavam a partir de um interessante ponto de vista. Elas não estavam funcionando a partir da permissão. Estavam em julgamento e a sua realidade refletia isso. Elas estavam muito irritadas. Quem você presume tinha uma condição mais fácil de recuperação e de criar uma nova vida após o furacão Andrew? O homem em permissão ou as pessoas com enormes quantidades de julgamento? Mais provavelmente o homem em permissão. Qual a diferença? Está na escolha do ponto de vista deles. Se um furacão leva a sua casa, que ponto de vista você escolheria?
o que funcionaria melhor para você? Gratidão porque você sobreviveu ou raiva e ódio por ter perdido sua casa? Que aí é exatamente aquele videozinho do cara lá de Santa Catarina, né? Do rapaz de Santa Catarina que estava vendo as estrelas da cama dele. Se você acha que não é uma dessas pessoas capazes de ficarem gratas por estarem vivas se um furacão levar suas casas, tudo bem. Esse não é o ponto. O ponto é que há uma maneira de chegar lá se você quiser. É disso que se tratam todas as ferramentas contidas nesse livro. Pense em Forrest Gump. Quer que eu, Para ele, a magia... quer que eu Quer leia? continuar? Uhum. Pode seguir. Pense em Forrest Gump. Para ele, a magia simplesmente continuou acontecendo, pois ele estava em total permissão com relação a tudo. Sua vida era mágica, porque ele não limitava as possibilidades do que poderia aparecer para ele, julgando alguma coisa. Você poderia dizer que ele não era suficientemente inteligente para julgar. Talvez ele fosse suficientemente brilhante para não fazer isso. É por isso que eu digo, seu ponto de vista cria sua realidade. A realidade não cria seu ponto de vista. Se você escolhe funcionar a partir de nenhum julgamento, sua vida podia parecer mais com a de Forrest Gump. Isso não soa mais divertido? Como exemplo, aqui estão alguns pontos de vista diferentes e a realidade criada a partir deles. Tenho certeza de que você pode adicionar muito mais aos seus. Ponto de vista. Sou grato por estar vivo. Realidade criada. Uma vida pela qual vale a pena ser grato. Ponto de vista. Estou enraivecido com o mundo por deixar um furacão levar minha casa. Realidade. Muitas razões para ter cada vez mais raiva do mundo, de Deus, da terra e de todos que estão nela. Como você está inserido no mundo, você não é poupado da raiva também. Muitas pessoas com esse ponto de vista experimentam coisas como a companhia de seguros demorar a pagar, ou inesperadamente descobrirem que a pólice não estava em vigor durante o furacão, mais razões e justificações para ficar ainda mais raivoso e ver-se como certo em primeiro lugar, por ter escolhido ficar enraivecido, isso se torna um ciclo vicioso. Então pensa assim, né? Eu estava certo, porque olha aí, a pólice está vencida ou vai demorar para pagar. Sim, estava certo. Tu criou isso, né? Tu, com esse ponto de vista, criou isso. É sempre assim. Deixa eu dar um exemplo rapidinho. Uma colega nossa perdeu o celular no Uber uma semana e pouco atrás. Ela esqueceu o celular no Uber e aí ficou desesperada, ficou frustrada porque ela recém tinha terminado de pagar o celular, com raiva, e nós estávamos juntas, todo mundo fazendo trocas no dia, e nós começamos a falar para ela, facilitar ela. Olha a frequência. Como seria dizer pro teu celular, volta para mim celular, foi dar um passeio, mas volta para mim. Né? A gente começou a brincar com essa energia para dissipar essa frequência que ela estava, porque se ela ficasse nessa frequência, o celular não ia voltar. Pesada, né? E aí ela ficou sem ter contato, então fiquei eu com contato com o pessoal da POP para tentar contato, a gente não conseguia contato com o motorista, a POP não conseguia contato com o motorista, e aí nós fazendo esse processo, esse interessante ponto de vista, e fazendo tudo que a gente podia com ela, e aí de noite, quando eu vim para casa, eu consegui contato com o motorista, e aí ele disse que o celular tinha caído para trás do banco do carro, ele escorregou para trás, ficou dentro do banco, e estava no silencioso, então ele não viu aquilo. Então, olhando pelo lado, ele podia... O que podia ter acontecido? Podia ter ficado em cima do banco. Podia um outro passageiro ter entrado, ter pegado e ele nem ter visto. Né? Podia ter acontecido um monte de coisas. Quando a gente baixou as barreiras e começou a vibrar numa frequência mais leve, né? De não achar que aquilo era ruim, levar a coisa pra brincadeira. Teu celular foi dar um passeio, amanhã ele tá de volta, tá um dia lindo, ele resolveu passear pela cidade, a gente começou a brincar. Mudou a frequência dela, porque ela também trabalha com as ferramentas, ela se deu conta que também estava num espaço que... Porque, claro, na nossa realidade, perdi meu celular, tu te desespera. Então, esse é o primeiro espaço que a gente vai, é natural. Então, a gente para, olha o que está acontecendo, essa frequência aqui não vai resolver a minha situação. Vamos mudar a frequência. Vamos para o interessante ponto de vista. E aí, ela no sábado de manhã estava com o celular dela de volta. O motorista foi lá onde ela estava, para levar o celular dela de volta. Assim que acontecem as mágicas. Não, e assim, vamos supor que não fosse dessa forma, né? Que ela tivesse sido assaltada, por exemplo. Tivessem levado o celular dela, ela tivesse ficado sem. Mas ainda assim daria pra olhar, né? Como um interessante ponto de vista. Porque ela tava viva, né? Sim,
machucou. Verdade que ela, como um ser infinito que ela é, ela não ia ter um outro celular? Então a gente sempre, em qualquer situação, a gente pode encontrar um presente, ter um ponto de vista que ali tem um presente. É só escolher o ponto de vista, né? Onde é que nós paramos? Tá. Ponto de vista. Siga? Não, eu sigo daqui, depois na outra página, daí tu pode dar seguimento. Não vai dar tempo de outra página, já são quase 7. Ponto de vista. Tenho que trabalhar arduamente para ganhar dinheiro. Realidade criada. Dinheiro nunca chega com facilidade e sempre parece ser uma luta para se ir sobrevivendo. Se você pudesse mudar esse ponto de vista, dá seguimento? O dinheiro poderia aparecer com muito mais facilidade. Saiba o seguinte, por favor. O ponto de vista que você adota é sempre sua escolha. Sabe aquilo que a gente estava falando? Tu pode escolher olhar o copo cheio ou vazio, meio cheio ou meio vazio. Mudá-lo para algo diferente, porque funciona melhor para você, também é escolha sua. Que foi o que nós fizemos lá no começo da nossa quarentena. Ok, isso não está criando nada para mim. O que eu posso criar de diferente aqui agora? Você nunca tem que estar paralisado com o ponto de vista que tem atualmente sobre nada. As ferramentas escondidas nesse livro, chamadas Interessantes Pontos de Vista, permitem a você mudar seus pontos de vista com facilidade e sem esforço. E quando esses pontos de vista mudam, o espaço de uma nova possibilidade torna-se disponível para você. Em outras palavras, uma pessoa pode ter um furacão levado à sua casa e ela ficar grata por estar viva. E outra pessoa pode ficar curiosa com o mundo por permitir que isso aconteça. A mágica acontece quando você é capaz de mudar o seu ponto de vista limitado e julgador para um ponto de vista mais expansivo para você. Quando você muda os seus pontos de vista, a sua realidade vai mudar também. Vamos explorar uma situação diferente em que interessante ponto de vista valeu o dia. Estava trabalhando com uma mulher que queria superar seu sentimento. Oi? Quando você muda seus pontos de vista, a sua realidade vai mudar também. Então esteja atento ao mundo. Tem um pedacinho antes, eu acho. Dá uma olhada. Eu acho que eu já fui para outra página, então. Esteja atento ao mundo. Você pode ir por aí destruindo os pontos de vista limitados em torno de você, apenas porque você pode. E quando você o faz, você vai inspirar outros a saber que é possível. Quando você fizer, o mundo mudará. A maneira mais fácil de mudar qualquer situação é mudar o seu ponto de vista em torno da situação. Quando você muda o seu ponto de vista, a situação em torno de você literalmente muda para corresponder ao seu novo ponto de vista. Vamos explorar uma situação diferente que o interessante ponto de vista valeu o dia. Estava trabalhando com uma mulher que parecia superar seus sentimentos de ciúmes com relação à companheira. Ela estava convencida de que sua companheira queria estar com outra pessoa. Esse sentimento a estava consumindo, perturbando-a a quase cada momento do dia e da noite, e ela não sabia o que fazer com relação a isso. Em parte, porque eu não sabia por onde mais começar na época. Pedi a ela para fazer esse exercício, mesmo que ela não acreditasse nele. Pedi-lhe para dizer, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista 3 vezes. Ela fez isso e começou a se sentir mais leve. Então fiz com que ela repetisse isso muitas e muitas vezes. Em um determinado ponto ela começou a rir. Quando lhe perguntei o que era tão engraçado, ela disse que eu tenho um ponto de vista neurótico, como esse quando amo tanto essa mulher. Isso não é amor, e eu parei com isso. E se ela quer estar com outra pessoa, eu sei agora que eu ficaria bem. Não que eu queira que isso aconteça, mas se acontecer, vou ficar bem. Muito interessante. O que foi mais interessante ainda para mim é a história que a mulher me relatou uma semana depois por telefone, disse ela. Foi a coisa mais surpreendente. Minha namorada veio para casa depois que fiz a sessão de interessante ponto de vista com você. Estava ansiosa para falar comigo. Ela disse, estou querendo lhe dizer isso há muito tempo, mas nunca senti que pudesse por alguma razão. Amo tanto você agora. Adoro tanto você. Sou tão grata por estar com você. Não sei por que não podia lhe dizer isso antes, mas estou tão feliz em poder revelar isso agora. Obrigado por estar comigo. Sinto-me a garota mais sortuda do mundo. Eu vou parar para falar porque eu achei muito interessante o que aconteceu aqui. Não vai dar tempo mais, mas a gente pode trabalhar com isso agora. De repente, se for o caso, assim, se a gente não conseguir concluir, a gente entra de novo. Mas o que acontece? A energia chega primeiro. A primeira forma de contato é energética, antes da linguagem verbalizada. Então, no momento que a outra estava lá na sessão,
e ela conseguiu ficar mais leve a respeito disso, se deu conta que, na verdade, era uma neurose, que não tinha, que ela estava criando aquilo na cabeça dela, e que ela mudou o ponto de vista, a outra pessoa percebeu energeticamente e se abriu no espaço para poder... Não, e outra, percebeu que ela podia receber o que ela estava oferecendo, porque antes ela não podia receber. Por que ela não podia receber? Porque ela tinha 1 bilhão de barreiras levantadas energéticas, com o ponto de vista de que ela não poderia viver sem a outra pessoa. Então, olha que gigante isso, que incrível. Quando a gente fala de relacionamento, isso é incrível. Porque eu já experimentei, gente, é só mudar a frequência do que tu tá emitindo para outra pessoa, que a pessoa vai reagir de um jeito diferente contigo. Então, se no teu relacionamento com qualquer pessoa não tá como tu queria, o que eu tô emitindo para essa pessoa que não está permitindo que ela mude comigo? Ou... Sempre é sobre a gente. Sempre é sobre a gente. Ou às vezes assim, ó, não é nem a forma que a outra pessoa tá agindo, mas é o que tu tá colocando de projeção em cima da outra pessoa, que tu não consegue nem enxergar o que ela tá te sinalizando, né? Às vezes é a gente que levanta a barreira e não tá apta, não tá se abrindo para receber. Então, e isso é incrível, assim, porque isso vale para qualquer relação, gente. Mãe e filho, marido e mulher, chefe e empregado. Então, sempre que a gente tem alguma coisa, a gente brinca no Axis que se tem alguma coisa te incomodando em alguém, olha para isso para saber o que isso significa para ti. Então, quando tu tem alguma coisa incomodando numa relação, como seria? Baixa barreiras, entre em permissão, interessante ponto de vista, para poder perceber o que tem, porque provavelmente, muito provavelmente, tem a ver contigo e não com o outro. Se o outro está reagindo de uma determinada maneira, é porque ele está não conseguindo interagir energeticamente contigo como seria uma forma mais leve. Ou, de repente, ele tá interagindo com aquilo que tu tá ofertando, né? Porque a gente... Gente, é sempre sobre a gente. Nunca é sobre o outro. Nunca é sobre o outro. Mesmo quando a gente tem situações que a gente se sente desconfortável em uma determinada situação, alguém te deu um calote financeiro, por exemplo, né? A pessoa te pediu um dinheiro, não te pagou, ok. A culpa é dele? Não, a culpa... Primeiro que não existe culpa. Existe uma atração magnética de ti e dessa pessoa. Tu trouxe essa pessoa para o teu campo por algum motivo, né? E não é sobre o outro, é sobre o que isso significa para ti. Então, a pessoa te deu um calote. Como tu tá lidando com o dinheiro? Como tu tá lidando com o receber dinheiro? Qual é o teu ponto de vista? Qual é o teu ponto de vista sobre dinheiro? Então, a pessoa atraiu para o teu campo alguém e ela não fez isso por mal, ela não fez isso para te prejudicar. Não é pessoal. Ela fez porque é da natureza dela. Ok. Porque ela ainda não acessou um outro espaço, porque ela ainda está num outro tempo. Tá tudo certo. Mas, para ti, por que tu atraiu essa pessoa pro teu campo? Tu atraiu essa pessoa pro teu campo porque tu precisa olhar para alguma coisa relacionada a isso. Então, um calote financeiro ou é o meu receber de dinheiro, ou é ponto de vista que eu acho que eu não mereço, né? Que eu acho que eu não mereço, ou porque... Então, tem alguma coisa ali para olhar. Ou de abuso. Porque eu abro espaço para as pessoas me abusarem, para que eu entre no espaço de vítima, percebe? Então, ou pior, olha o que abre, é rapidinho assim. Qual é o ganho? Eu manipular as pessoas quando eu estou no espaço de vítima. Que ganhos secundários eu tenho quando eu estou no espaço de vítima? Então, alguém chega no teu campo para te dar um calote. Que ganhos secundários eu tenho aqui? O que tá Qual é a história que eu quero rodar, né? Qual é a história que eu quero rodar? Da pobre coitadinha que é enganada. Que precisa de ajuda, que não pode dar conta sozinha, que precisa dos outros para se dar bem? Ou, verdade, que o ser infinito precisa de qualquer... E, gente, eu não estou dizendo pra gente não ajudar ninguém, não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Não é porque uma pessoa está precisando de uma ajuda que a gente não vai ajudar. Na verdade é contribuição, né? Porque o ajudar tem esse peso de superioridade. Tem o peso de tu botar o outro abaixo de ti. Mas então não é nesse espaço, é no espaço de olhar o que significa pra ti. Sempre é sobre a gente, nunca é sobre o outro.
sempre. O outro é um personagem que existe, que a gente criou no nosso campo energético, para que a gente olhe para as nossas questões. Isso vale para qualquer coisa. Então, quando a gente entra num interessante ponto de vista, a gente sai desse espaço, a gente consegue dar um passo, é como se a gente desse um passo atrás, e agora eu enxergo a visão, eu abro a visão. É para ir para neutralidade, né? De conseguir olhar com mais, digamos assim, frieza. Porque se a gente estiver na emoção, no instintivo, a gente vai estar na mentira, não vai estar na verdade, vai estar no peso. E não é para ser. Nós, como seres infinitos, o natural da gente é viver na leveza, na facilidade. A gente é que fica criando ponto de vista ou comprando ponto de vista que não é para ser assim. E eu acho que aí vem bem o que a gente está buscando com esse curso que a gente vai fazer domingo, que a gente já fez. Esse curso, ele realmente, vamos falar mais um pouquinho, ele abre um espaço de reconhecer a si mesmo. Reconhecer o que pode ser para oferecer para os outros. Vai cair. Tem uma parte que a gente fala, né, do seu lugar, né? Quando o outro acha o lugar dele porque tu achou o teu. Então, gente, gratidão por ter estado aqui novamente. E domingo tem o curso, semana que vem tem mais live, né, Cris? Estamos aí. Se quiser informações do curso, só nos chamar no direct. Isso. Que a gente resolve, tá? Se escolherem, beijo. Boa noite, pessoal. E até a próxima live, então. Mais informações do curso, podem me chamar ou a Cris que a gente passa para vocês.